Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos aqui reunidos na presença do Senhor. Eu fico feliz porque Deus, Ele provê para nós momento do culto. Ele provê para nós o tempo de estar na sua presença. Ele provê para nós o momento que a gente pode escolher vir à presença do Senhor. E este é o momento que nós escolhemos estar na presença de Deus. Eu convido você aí na sua casa, todos nós que estamos aqui, a adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e glória. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos guardado em meio a toda essa turbulência que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Dias difíceis são os dias que nós estamos vivendo. E mesmo assim, o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. Então isso é um motivo, é um dos motivos para nós adorarmos o Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença nesta noite. Louvando, exaltando e bendizendo o Teu santo e bendito nome, que é sobre todo nome, Senhor. Ó Deus, e louvamos o Senhor diante de principados e potestades. Declaramos o Teu senhorio neste lugar, ó Deus. Porque aqui nos reunimos para Te oferecer, meu Deus, um culto de louvor e gratidão ao Teu santo nome. Toma, Senhor, a cada ato desta reunião nas Tuas mãos. Toma, Senhor, os louvores que vamos oferecer ao Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer da vontade e dos propósitos do Senhor. Repreendemos toda a força do mal. Repreendemos toda a atuação do diabo, todo o plano arquitetado para impedir ou para atrapalhar o mover do Teu Espírito nesse lugar, para atrapalhar o andamento desse culto. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos sim a bênção do Senhor sobre nossas vidas nesta noite, sobre cada um que está aqui presente, sobre cada um que está no seu lar ali, junto conosco, adorando o Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor?
Aleluia. E esse louvor que nós vamos cantar é Todavia Me Alegrarei, né? Glória a Deus. Não vai deixar essa luta me matar, e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Glória a alegria. Deus. E mesmo se em meio à tempestade, se mesmo em meio ao medo, Senhor, e à dificuldade, Senhor, estamos, sabemos que podemos nos alegrar, porque temos o Senhor Jesus. Aleluia. A nossa satisfação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é bom ter Jesus. Como é bom ter Jesus. Ele nos deixa sempre num lugar seguro. Aleluia. A gente pode ter até medo, mas a gente não precisa temer, porque quem está guiando o nosso barco é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E nós agora vamos profetizar. Profetizar sobre nossas famílias, profetizar sobre a nossa casa, profetizar sobre a nossa nação. Aleluia. A bênção do Senhor. Glória a Deus. Amém? Te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Yeah.
as vezes que eu canto esse louvor, dentro de mim a vontade que eu tenho é de pular, porque a gente não tem ideia e nem noção do que são as palavras, que tanto podem abençoar como podem amaldiçoar. E nós queremos ser bênção, bênção na vida dos nossos filhos, bênção na vida da nossa família, bênção aonde for, aonde quer que nós pisarmos a planta dos nossos pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como sempre, a mesma luta aí para a gente conseguir colocar a letra no telão. Mas a gente vai conseguir aperfeiçoar isso aí. Dentro de casa ele funciona perfeitamente. Eu não sei porque aqui a conexão dele sempre acaba caindo. Eu quero falar um pouco hoje sobre visão espiritual, né? Porque muitas vezes nós vivemos muito focados naquilo que a gente vê, né, no mundo físico. E a gente muitas vezes não percebe, né, não se dá conta de que existe um mundo espiritual tão real quanto esse que nós vemos, que nós enxergamos. Eu estava lendo a Bíblia hoje, né, e orando e falando com Deus sobre aquilo que Deus que queria, né, quer que eu ministre, quer que eu fale, né, e me veio à memória justamente sobre isso, né, sobre a visão espiritual. Nós aqui acabamos de cantar, né, que o Senhor ele está nos cercando por detrás e por diante. A gente às vezes não tem essa noção, mas isto é uma realidade. E o texto que Deus me fez lembrar, né, que o Espírito Santo me fez lembrar, foi justamente o texto do profeta Eliseu. A Bíblia fala que havia uma época em que Israel vivia em guerra com outros povos. E uma das nações inimigas de Israel, que ainda é inimiga, né, até os dias de hoje, era a Síria. E a Bíblia conta a história dizendo que em várias ocasiões o rei da Síria ele queria armar emboscadas contra Israel, né? Ele queria preparar emboscadas, armadilhas contra Israel. E todas as vezes que esse rei ele se preparava para preparar uma armadilha, né, para atacar o povo de Deus, né, o povo de Israel, que até então era conhecido como o povo de Deus, eram aqueles que invocavam a Deus e que serviam a Deus. A Bíblia fala, a história diz que todas as vezes que ele se preparava para atacar Israel, ou para preparar uma emboscada, o profeta Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel. Falava, olha, não manda as suas tropas por esse caminho, porque o rei da Síria vai estar te esperando ali. Interessante, né? E por várias vezes aconteceu isso, né? Ele preparava e de repente acontecia, ele ficava esperando o povo de Israel vir, não aparecia ninguém. Aí aconteceu uma vez, aconteceu outra vez, aconteceu a terceira vez, e ele começou a ficar incomodado com aquilo e achava até mesmo que as pessoas que estavam com ele estavam conspirando contra ele. Né? Chegou, reuniu as pessoas, disse, não, tem alguém entre nós aqui que está denunciando, né? Está sendo um espia no nosso meio, está denunciando os meus planos lá para o rei de Israel. E ficou incomodado com isso, e um dos servos desse rei da Síria chegou e falou para ele, não é ninguém daqui não é nenhum traidor não. Na verdade tem um profeta lá em Israel, um homem chamado Eliseu, que aquilo que você fala no teu quarto, Deus revela para ele. Deus mostra para ele. Então ele vai lá e comunica ao rei. Então o rei consegue muitas vezes escapar por causa das palavras desse profeta.
da comunhão que esse profeta tem com Deus. Então esse cara ficou irado com Eliseu. Ele falou, não, então nós vamos pegar esse Eliseu. Então nós vamos, e ele selecionou uma tropa lá de soldados e mandou esses soldados irem para capturar Eliseu. E a história fala, né? A Bíblia fala lá no segundo livro de Reis, no capítulo 6, que Eliseu estava dentro de uma casa pequena, ele e um outro moço, que geralmente os profetas andavam sempre acompanhados de um discípulo, né? Então esse era o discípulo de Eliseu, estava lá junto com Eliseu dentro dessa casa, e quando esse rapaz, ele abre a porta, ele toma um susto, porque ele vê o exército da Síria ali todo cercando o lugar onde eles estavam. E ele volta, fecha a porta, volta para dentro apavorado e fala, Eliseu, o negócio está feio aí fora. O rei da Síria mandou uma tropa aí, um exército gigante aí, e nós não temos como escapar. E interessante a história, né? Que a Bíblia fala que Eliseu então ora a Deus. Eliseu ora a Deus, né? E na oração de Eliseu, ele pede para Deus abrir os olhos daquele moço. Abre os olhos dele, né? Ele ora e fala, Senhor, abre os olhos dele. Vamos ler o texto para a gente não ficar só nas minhas palavras. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Diz aqui, ó. Vou ler aqui a história que eu acabei de comentar. Está aqui no comecinho do capítulo 6. E do versículo 13 em diante aqui, ele diz, né? O rei diz assim, vá ver de onde ele está para que eu envie e mande trazê-lo. Quer dizer, o rei mandando a tropa dele atrás de Eliseu. E aí disseram, não, ele está lá em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros em grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Interessante, né? Aqui o texto fala que Deus faz então ele enxergar o mundo espiritual. Deus faz ele então ter uma visão, né? Uma visão ainda que momentânea, mas ele tem aquela visão do mundo espiritual e ele percebe então, né? São muitos aqueles que vêm para nos atacar, mas mais poderosos e maior número são aqueles que estão conosco, né? São aqueles que estão para nos guardar. Então a Bíblia fala que quando Deus abre então os olhos daquele moço, ele passa a enxergar isso, né? Ele passa a ver isso. E é justamente isso que eu penso que seja uma coisa fundamental para nós que servimos a Deus. Por quê? Porque nós conseguimos ver muita coisa, né? Que traz, muitas vezes, temor para o nosso coração nos dias de hoje. Terminei de tomar banho e estava indo orar, né, para preparar a palavra. Aí a Rabi me chamou e falou, olha, apareceu agora uma nova variante lá na Índia, que nenhuma das vacinas consegue combater ela.
a pessoa deu a entrada no hospital, em 10 minutos ela morreu. Em 10 minutos, ela entrou no hospital lá, em 10 minutos ela estava morta. E já foi diagnosticado que nenhuma das vacinas, nenhuma dessas que já tem, né? Que eu não vou fazer propaganda aqui delas. É até difícil saber o nome mesmo, porque cada nome complicado. A única que eu consigo falar bem é a Sputnik. Sputnik. Mas tem a Sputnik, tem a Coronavac, né? Tem várias vacinas. Então, se a gente for olhar para o mundo real, para o mundo físico, a gente vai ficar assustado com tudo que está acontecendo. Isso vai trazer preocupação, é normal, é comum, né? São fatos que estão acontecendo que trazem para a gente um certo temor, trazem para a gente uma certa preocupação. E por isso que eu penso que nós precisamos ter a visão do mundo espiritual realmente, para saber que Deus está conosco, né? Que Deus está nos guardando, que a bênção de Deus está sobre nós. É fato, queridos, que o diabo, ele quer tragar o maior número de almas possíveis, né? Ele quer levar o maior número de almas possíveis. Por isso é tão importante essa visão espiritual, não somente para que a gente saiba que Deus está com a gente, não somente para que Deus saiba, mas para que a gente tenha também a vigilância necessária com relação às atitudes e a postura que nós temos que ter como cristãos. Porque se a gente ficar sem essa visão espiritual, muitas vezes as atitudes que nós vamos ter e a postura que nós vamos ter, a postura como as pessoas do mundo, lutando com as armas que o mundo nos dá, nós vamos perecer. Nós vamos sofrer, né? Se nós não tivermos essa visão espiritual justamente para isso. Por quê? Porque a Bíblia fala, mais do que nunca é o momento de nós agirmos a nossa fé. E Tiago, ele fala alguma coisa interessante, né? Tiago, ele fala assim, olha, a fé sem obras, ela é morta. Eu estava lendo hoje, Tiago falando no capítulo 2, eu achei interessante no versículo 19 que ele fala assim, você crê em Deus? Você crê que existe Deus? Ele diz assim, você faz bem, mas saiba de uma coisa, até os demônios creem. Até os demônios que estremecem, Tiago fala. Por isso ele fala da importância da atitude de fé. Ele diz assim, olha, a fé, você pode dizer que tem fé, mas essa fé sua, ela exige um posicionamento, ela exige de você uma postura, ela exige de você uma escolha, uma decisão, ela exige de você algo. Essa fé não pode ser simplesmente uma fé de palavras, uma fé vazia, porque os próprios demônios, eles creem que existe Deus, eles viram a Deus, mas qual foi o posicionamento deles diante de Deus? Tanto é que eles estão condenados eternamente. Os demônios estão condenados eternamente. O diabo está condenado eternamente. Não existe para ele mais oportunidade. Mas para mim e para você, para nós que estamos vivos, para nós que estamos vivendo essa época, que é a época do fim, existe uma oportunidade. Deus nos dá uma oportunidade. Todos os dias nós temos uma oportunidade de agir a nossa fé, de mostrar a nossa fé, de honrar a Deus com a nossa fé, de nos posicionar diante de Deus e diante do mundo com a nossa fé. Essa visão nós precisamos ter todos os dias justamente por isso, não para que a gente diga, não, ó, Deus está comigo, eu não vou temer, não, para que eu saiba como eu vou me comportar diante do mundo, para que eu saiba como eu vou me comportar diante da pandemia, para que eu saiba como eu vou me comportar nos meus negócios, com a minha família, com os meus amigos, na sociedade, como eu vou me comportar, qual vai ser o meu posicionamento, qual vai ser as escolhas que eu vou fazer, porque isso vai determinar a prova da minha fé. A prova da minha fé está aí. Quando eu tenho a oportunidade de fazer o errado, eu digo não, eu não vou fazer errado. Por quê? Porque eu sei que existe um mundo espiritual. Eu posso não ver fisicamente, mas essa visão espiritual Deus me deu, existe um mundo espiritual.
E nesse mundo espiritual, Deus espera de mim, a Bíblia diz, Deus espera de mim atitudes melhores. Deus espera de mim atitudes diferentes daquelas que o mundo tem. Um comportamento diferente do que aquelas pessoas que não creem em Deus, que não têm visão nenhuma espiritual, têm. Um pensamento diferente, um desejo diferente, um objetivo diferente, um planejamento de vida diferente, um anseio diferente, um desejo do coração diferente do que aqueles que o mundo tem, aquelas pessoas que não enxergam. Porque as pessoas que não enxergam, elas vão olhar, elas vão ver a situação, elas vão se apavorar, elas vão se desesperar, mas com que arma que elas vão lutar contra isso? Elas não têm muitas vezes a arma. O que elas podem fazer? Vou ficar em casa, vou me distanciar, vou usar máscara, vou lavar a mão, vou pôr álcool gel. Queridos, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é levantar cedo e dormir tarde. Inútil é comer pão de dores, porque a Bíblia diz, Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Aleluia. Então o posicionamento, Tiago fala assim, olha, a fé, ela exige um posicionamento, ela exige uma atitude. E nós como cristãos precisamos ter essa atitude. Lutar com as armas que Deus nos deu. Honrar a Deus com o nosso posicionamento, as nossas palavras e até mesmo o nosso planejamento de vida. Porque quando a gente começa a planejar as coisas, irmãos, pode ser que isso acabe uma hora, pode ser que isso acabe. Mas cada vez que a gente pensa, isso tá passando, isso vai passar, daqui a pouco está todo mundo vacinado, daqui a pouco isso vai acabar, aí vem, sabe o que é isso? Já tem um novo vírus aí. Não é aquele vírus antigo que as vacinas que eles descobriram vai combater. Já é um vírus novo. E desse vírus novo pode vir outro, e pode vir outro, e pode vir outro, e a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, o que nós precisamos, como nós devemos planejar a nossa vida? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, como você deve planejar a sua vida? Será que você deve planejar a sua vida só para esse mundo, só para essa terra? Só para as coisas, para esse tempo que você está vivendo agora, ou você tem que pensar na eternidade? É por isso que eu estava orando a Deus e Deus falou justamente sobre isso, sobre ter os nossos olhos abertos. Ter os nossos olhos abertos para saber que existe uma eternidade. Que o tempo da vida do homem nesse mundo, a Bíblia diz, 70, 80 anos com enfado e canseira. Alguns podem chegar a 120 anos, porque a Bíblia fala que Deus limitou a vida do homem a 120 anos. Podem chegar cansados, podem chegar até saudáveis. Se a pessoa tiver um bom comportamento, um cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua vida, ela pode chegar até saudável a 120 anos. Mas disso não passa. Porque a vida do homem nesse mundo é assim, é um sopro. E hoje existe, amanhã não existe. Hoje mesmo eu estava procurando uma pessoa que há muito tempo eu não falava com ela, procurando no Facebook. E quando eu peguei as últimas postagens da pessoa, estava lá, saudosa, vou te amar para sempre, vou ter boas memórias. E eu comecei a ficar perdido sem saber. Eu falei, meu Deus, uma pessoa jovem. E aí um lá perguntou, o que foi? O que aconteceu? Ela está doente? O outro escreveu, não, ela faleceu. Faleceu. Pessoa jovem, cheia de vida. Pessoa bem-sucedida no trabalho, trabalhou comigo, bem-sucedida no trabalho. E aí, tá lá os comentários, eu nem soube. De repente fui procurar, não sei porquê, né? De repente vou procurar essa pessoa. Quando eu fui procurar a pessoa, faleceu. Já foi. Acabou a vida neste mundo, né? Nesta terra, né? Acabou a vida neste corpo. Porque na verdade, queridos, este corpo é uma habitação temporária de quem nós somos de verdade, porque nós somos uma alma vivente, a Bíblia fala.
Esse corpo é uma habitação temporária, então esse corpo vai passar. Esse corpo, como eu falei, ele pode chegar a 120 anos. Pode chegar. Muitos 70, 80, como diz a própria palavra de Deus, que é canseira, né? Já chega cansado nos 80. Então, essa habitação temporária, essa Bíblia, Paulo diz assim, que esse tabernáculo se desfaz. Esse tabernáculo, ele vai embora, né? E o que vem depois disso? A eternidade. E não é a eternidade só para aqueles que amam a Deus, que honram a Deus, que têm fé em Deus e que servem a Deus. Não é a eternidade só para aqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Não, é a eternidade para todos. Segundo a Bíblia fala, a alma eterna, ela é imortal. Segundo a Bíblia diz, não existe morte eterna. Não existe. Existe sim sofrimento e dor eterna. Ou gozo e alegria eterna na presença do Senhor. Não existe morte eterna. É sofrimento eterno e dor eterna. Ou alegria e gozo eterno na presença de Deus. É isso que a Bíblia fala. Então, nós temos que olhar para a nossa vida. Essa visão que nós temos que ter é de que nós somos alma, nós não somos corpo. Corpo é uma morada provisória. Esse corpo, né? Na Bíblia fala que você vai receber um novo corpo. Na ressurreição, né? Na vinda de Jesus, nós vamos receber um novo corpo. Diz a palavra de Deus. Mas esse corpo, ele é uma passagem transitória, né? Ele é corruptível, como a Bíblia diz. E isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestirá de imortalidade. E a Bíblia diz que aqueles que em Cristo morrerem vão dizer: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E ele é a primícia, a Bíblia fala, daqueles que dormem. Porque aqueles que dormem, que morreram em Cristo, vão ressuscitar também. E aqueles que morrerem em Cristo, daqui para frente, vão ressuscitar também. E a Bíblia diz, até mesmo os que ficarem vivos, serão arrebatados. Então esta é a esperança que a Bíblia nos dá. E esta visão espiritual que nós precisamos ter. Nós não estamos em tempo de viver cegos com relação à nossa vida espiritual. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, de que somos uma alma, e esta alma é preciosa para Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que se despiu da sua glória, que veio habitar entre os homens, vivendo neste mundo de pecado. E a Bíblia fala, por causa deste amor, ele foi obediente, se sacrificou, se humilhou, chegou à morte. Mas a Bíblia diz, Deus o ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, nem segurá-lo, nem prendê-lo, nem escravizá-lo, porque ele não havia a semente para receber a consequência da morte, porque a Bíblia diz que a semente, o salário do pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus, que coisa tremenda, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa oração, né, nesses dias, a minha oração tem sido todos os dias por isso, para que eu não tenha os meus olhos fechados com relação ao que eu sou. Porque eu fui feito alma vivente, eu sei que eu fui feito alma vivente, Deus me amou. A Bíblia diz, desde o ventre da minha mãe, desde o ventre da tua mãe, Deus te amou. Deus te escolheu. Haviam ali várias sementes, a Bíblia fala. E você foi o escolhido. Isso não é nem a Bíblia que fala, né? É a ciência que diz.
a ciência fala que eram várias espermatozoides lá, e um deles chegou lá e, não é? Foi você. Chegou, correu na frente de todo mundo e chegou lá. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus quis a tua vida, porque Deus quis que você vivesse. E por que Deus quer que você viva? Deus quer que você viva para a glória dele. Deus quer que a tua vida seja para o louvor e glória dele. Por isso, nesse momento, é como eu falei, é um momento de posicionamento de fé. Porque como eu glorifico a Deus? Quando eu me posiciono em fé. Quando eu me posiciono em fé. Quando eu digo, não, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E se levantará. E se levantará. E porque eu sei que o meu Redentor vive, então as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus planos serão todos para glorificar o nome dele. O que adianta, irmãos? De verdade, Jesus falou isso. E essa é a maior verdade que existe. Jesus falou assim, que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele dará? Ele pode ter ganho tudo. Ele pode ter conquistado tudo. Jesus fala, o que ele dará em pagamento pela sua alma? Em resgate pela sua alma? Não existe. Porque a Bíblia fala, a própria Bíblia fala, a alma de uma pessoa, ela não tem preço que um homem possa pagar. O único que poderia pagar e que pagou o preço pelas nossas almas foi Jesus, dando a vida dele pela nossa vida. A vida dele por nós, a vida dele pela minha vida, a vida dele pela sua vida. Por isso, a cada dia, os nossos olhos precisam ser abertos. Eu sei que mais são os que estão conosco. Eu sei que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sei que mais que são os que estão conosco do que todos aqueles que estão contra nós. Eu sei que se eu estou vivo, se você está vivo até agora, é porque Deus tem guardado a minha vida e a tua vida. É porque Deus tem guardado, porque Deus tem um propósito para nós. Porque nós temos ainda algo de Deus para realizar, para fazer, não para nós mesmos, mas para Deus. A gente tem algo para fazer para Deus ainda aqui, a gente ainda tem algo para realizar para o Senhor. Deus tem algo para cumprir ainda nas nossas vidas. Existem almas, vidas, pessoas que ainda Deus quer trazê-las para si, manifestar esse amor, mostrar esse amor, mostrar esse amor na prática, não nas palavras, mas na prática, nas atitudes que Deus requer de mim e de você. Como a gente, eu vi que essa semana aí circulou um vídeo que fez bastante sucesso aí na família, porque isso é uma atitude que glorifica a Deus. Quando eu perdoo, quando eu abro a mão da minha razão para fazer o bem para outro, porque a gente só pensa no nosso bem-estar, né? Então, se eu tiver razão, eu estou bem, né? Não importa o que levou você a me ferir, o que importa é que você me feriu. Então, se eu tiver razão, eu estou bem. E quando eu abro mão da minha razão, eu muitas vezes sofro. Sofro, poxa, eu estou sofrendo injustiça. Mas por que eu vou abrir mão da razão? Eu vou abrir mão da minha razão por Jesus. Amém. Porque eu quero ver o outro bem. Então, se eu perdoá-lo, faz bem para ele, eu vou fazer o bem para ele. Não importa que isso me doa, me faça mal por algum instante. Mas isso vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não ouvi essa pregação. Aliás, eu ouvi alguns relances dela, porque a rádio estava ouvindo lá. A Joyce Meyer falando sobre isso, né? Sobre abrir mão da razão, né?
sobre Não se ofende. né? Não tomar a ofensa. Não tomar a ofensa, né? Não se alimentar daquilo. Por quê? Porque é o que a Bíblia fala. Obras da carne são manifestas, né? Porfias. O que são porfias? São contendas, ciúmes. Tudo isso são coisas da carne. E o que a Bíblia fala? Que a carne, a inclinação da carne é o quê? É morte. A inclinação da carne é morte. Quando nós não temos os nossos olhos abertos para o mundo espiritual, para o reino espiritual, de que nós somos alma, a gente só dá razão à nossa carne. A gente só fortalece a nossa carne. Não, eu quero, não importa o que acontece, eu tenho que sair por cima, eu tenho que ter razão. E a gente vive morto espiritualmente. Vive afastado de Deus. Mas quando a gente tem os nossos olhos espirituais abertos, a gente reflete sobre as coisas, sobre as atitudes, sobre o posicionamento. E às vezes, muitas vezes, coisas que vão custar, porque as coisas que Jesus falou para a gente fazer não são fáceis. Ele falou, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É fácil? Não. Primeiro que é assim, eu já sou da seguinte opinião. Me convence, eu vou com você até a China. Agora, se você me obrigar, eu não vou com você até a esquina. O meu pensamento é assim, eu já falei várias vezes para minha esposa. Se você me convencer, eu vou com você até o fim do mundo. Agora, se você quiser me obrigar, eu não vou com você até a esquina. Mas Jesus falou que se alguém quiser me obrigar, eu não devo só ir até a esquina. Eu devo dar 3 voltas no quarteirão. E aí, é fácil a gente fazer isso? Não, não é fácil. E quando a gente não tem os nossos olhos espirituais abertos, é mais difícil ainda. Porque a gente só pensa no aqui e agora, a gente só pensa no não vou levar desvantagem, não vou levar o dano, não vou ser tirado de trouxa. Não é assim que a gente pensa? O mundo faz a gente pensar assim, não vou ser tirado de trouxa. E Jesus falou para a gente agir exatamente ao contrário. Não deixa que a vingança pertence ao Senhor. Ele chega a dizer isso. A vingança pertence ao Senhor. Não que a gente queira ver ninguém vingado, mas Deus, ele se coloca. É como aquilo que Eliseu, veio lá, o exército sírio queria atacar Eliseu, por quê? Porque ele estava ali defendendo o povo de Israel. E o que Deus fez? Colocou um exército lá também. Por quê? Porque ninguém vai tocar naqueles que são do Senhor. Por mais que as pessoas pensem, estou levando vantagem, é isso, é aquilo, não. Porque ninguém vai fazer com você aquilo que Deus não permitir que as pessoas façam. E se Deus permitir, é porque Deus quer te ensinar algo. E quando Deus permite alguma coisa, algum dano na nossa vida, é porque Deus quer ensinar algo pra gente ali. Glória a Deus. É porque ali tem uma ação pedagógica de Deus, né? Ali tem uma ação pedagógica, ali Deus está ensinando a gente, está dizendo, olha, aprende aí. Então, os olhos abertos é a melhor coisa que pode nos acontecer. A melhor coisa que pode nos acontecer hoje é que os nossos olhos sejam abertos. Que a gente possa enxergar de verdade, que nós somos uma alma. E vou te dizer uma coisa, não é conto não é conto e nem história não. Você pode não acreditar, mas existe uma disputa pela tua alma. E existe uma disputa, e existe uma guerra pela tua alma. Uma guerra, uma verdadeira guerra. O diabo, ele não quer, de forma alguma, abrir mão de nenhuma alma. Assim como Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca. O diabo, ele não abre mão de nenhuma alma. Cada alma que ele puder levar com ele, ele vai querer levar. Então ele luta o tempo todo. É como a gente viu aqui, o exército lá.
lutando contra Israel, preparando emboscada. É exatamente assim, o mundo espiritual é exatamente assim. O diabo ali espreitando, preparando armadilha, né? Querendo afastar você de Deus, querendo fazer com que você erre e depois se sinta acusado. E diga, eu não vou mais orar, por quê? Porque eu erro toda hora. Eu não vou mais dobrar o meu joelho para falar com Deus, porque Deus não vai me ouvir. Eu erro tanto, né? Então o diabo, ele tem as maneiras dele de afastar a gente de Deus. Ele tem as maneiras dele de fazer a gente se sentir culpado, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence a gente. Mas não, o diabo não, ele acusa. Ele acusa e diz, nem adianta ir diante de Deus. Nem adianta falar com Deus. Você vai falar com Deus porque Deus não vai te ouvir. Você faz tudo errado na vida. Toda hora você erra. O Espírito Santo fala, não, vai a Deus, porque Ele vai te perdoar e vai te restaurar. Amém. O Espírito Santo fala, não, vai a Deus, porque Ele é amor, Ele te ama e a tua vida é preciosa para Ele. E Ele, até o último dia da tua vida, Ele vai acreditar e investir em você. Até o último dia da tua vida, Ele vai desejar que você se volte para Ele. Que você se arrependa do teu erro, do teu pecado e se volte para Ele. Até o último dia da tua vida, Deus vai ficar lá, vai enviar anjos para guerrear em teu favor. Vai enviar exércitos para guerrear em teu favor. Para que você saiba tomar a decisão certa. Fazer a escolha certa. Até o último dia, Deus não vai abrir mão de nenhum de nós. A Bíblia diz que não existe pecado que Deus não perdoe. E o pecado que Deus não perdoa, nenhum de nós conseguimos cometer. Porque no nosso coração existe algo que Deus conhece. Amém. Né? Como o próprio apóstolo João falou, e eu vou encerrar, ele diz assim, olha, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. E conhece todas as coisas. Ele diz, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se você pecar, saiba, você tem um advogado. Um advogado que defende você, que é Jesus Cristo. Amém? Então eu quero orar com você hoje, você que está participando conosco desse culto. Sabe, o meu coração se enche nesse momento de desejo, de que os teus olhos sejam abertos, de que você passe você vá dormir hoje pensando, eu sou uma alma. Eu habito no corpo, mas eu sou uma alma, eu sou eterno. E o que vai ser da minha eternidade, o que vai ser da minha vida, o que vai ser de mim, eu quero investir nisso, investir nessa alma, não nesse corpo, mas eu quero investir nessa alma. Então pense que você pode investir na tua alma, você pode investir na tua vida espiritual, você pode investir no teu relacionamento com Deus, você pode investir no mundo espiritual, que os teus olhos sejam abertos para isso, que os nossos olhos sejam abertos, que a gente tenha essa percepção. Senhor, em nome de Jesus, Pai, me coloco diante da tua presença nesta noite e oro, Senhor. Eu sei que o que aconteceu aqui, o que acontece aqui no momento que nós não conseguimos colocar a letra na televisão, é uma batalha espiritual, Senhor. É uma batalha em que Satanás não quer que as pessoas conheçam a música, que cantem, que o coração se encha da tua presença. Eles não querem. Por isso existe uma luta, uma batalha. Nós não percebemos aqui, meu Deus. Muitas vezes achamos, é algo que acontece por acaso. Não, existe uma batalha espiritual. Porque cada vida aqui é preciosa, Senhor, para Ti. Cada uma destas almas, cada uma destas vidas. Meu Deus, estas famílias aqui, Senhor, todas elas são preciosas para Ti. E eu quero nesta noite, Deus, orar, colocando diante de Ti a minha vida, Senhor, e todas estas vidas, todas estas famílias aqui representadas, pedindo a Tua bênção, Senhor, pedindo que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que as cadeias venham quebrar e cair, Senhor, por terra, que todos nós possamos com liberdade, Deus, fazer as escolhas certas,
honrar ao Senhor com a nossa vida, investir, Senhor, na nossa vida espiritual, investir na nossa alma, investir naquilo que é precioso e aquilo que é valioso de verdade. Porque o mundo passa, Senhor, está escrito, o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém. Existe, Pai, neste mundo uma disputa muito grande, Senhor, da atenção, dos olhares, dos desejos, das coisas desse mundo muitas vezes nos fascinam, e a maneira que esse mundo é governado muitas vezes, Senhor, nos faz perder, meu Deus, a percepção da vida espiritual, dos valores espirituais. Meu Deus, que em nome de Jesus caia por terra, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, que nos prende a este mundo, que nos faz, Senhor, servir ao Deus deste século e não ao Deus eterno, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, faz, Senhor, abrir os nossos olhos, faz abrir, Senhor, a nossa mente, faz abrir o nosso coração, Senhor, que cada vida se volte para o Senhor, que cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus, tenhamos a cada instante atitudes diferentes, que ao deitar, ao levantar, a cada passo que dermos, Senhor, nós venhamos te honrar, meu Deus. Nós tenhamos capacidade, pelo Espírito Santo, de te honrar, meu Deus. Livra-nos de toda culpa, de toda acusação, de tudo aquilo que queira, Senhor, nos impedir de ter um relacionamento contigo. Que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos, ó Deus, a cada dia prazer de estar na Tua presença, de aprender contigo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Se o Senhor falou com você, se você entendeu a mensagem do Senhor, não fique só para você. Compartilha. Compartilha com quantas pessoas você puder. E se você quiser também nos ajudar, entra lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, se inscreva lá no canal do YouTube e compartilha com os outros e também incentiva os outros a se inscreverem. Nós vamos compartilhar esse vídeo depois que nós terminarmos aqui agora o nosso culto. Nós vamos compartilhar no Facebook e depois vamos mandar também o compartilhamento do YouTube. Então você clica lá no YouTube, no vídeo do YouTube, lá está dizendo inscreva-se. Se inscreva lá no nosso canal, tá? E você vai ajudar com que todas essas ministrações, os louvores, cheguem até outras pessoas que não estão tendo a oportunidade de estar na presença de Deus. Sabe? É tempo de buscar Deus. Mas você só vai achar o Senhor se você buscar. Porque Ele está perto. Então é a hora de buscar porque Ele está perto. Amém? Que Deus possa te abençoar. Louvamos a Deus pela alegria de poder estar aqui de novo na casa aqui do Miro e da Leila. Eles nos dão esse privilégio de nós estarmos aqui. Você viu que eu coloquei uma blusinha aqui que está um pouquinho frio. Você também ouviu que o cachorro também prega para os outros cachorros, né? Ele vai pregando também, bem em alto e bom som aí. Mas louvado seja, isso mostra a liberdade que nós temos. E que nós estamos na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Te dê um ótimo final de semana. Cheio da presença de Deus e do conhecimento do Senhor. Que o Senhor possa abrir os seus olhos, os olhos do seu entendimento. Para que esta mensagem ela venha te dar uma visão clara e ampla da vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.